Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Boteco do Flamengo, para este vídeo, um vídeo de reminiscências, um vídeo de causos do Sorin, lembrando daquela final da Mercosul contra o Palmeiras em 99, né? Eu nem fiz anotações, sinceramente eu não lembro qual foi a alternância de gols no placar, mas eu lembro que ainda no ônibus já teve gol, né? E tava no ônibus, antes de chegar no estádio já teve gol saindo no jogo, não lembro quem marcou o primeiro. Mas aí essa viagem começou com mais gente do que ônibus, né? Tinha, sei lá, eu na época assim, eu já trabalhava, mas estava duro, eu não tinha grana para ir a São Paulo, ir de rodoviária ou de avião e voltar. Não que eu não tivesse, eu até tinha, mas havia a possibilidade de na quinta-feira ter um outro jogo, né? Se o Flamengo perdesse o jogo na segunda-feira, havia a possibilidade de ter um outro jogo na quinta-feira. E aí eu lembro que foi curioso que eu comentei com o patrão, né? Com o meu patrão lá da loja que eu trabalhava. Eu falei, cara, eu tenho ruins e péssimas notícias. A ruim é que o Flamengo vai jogar na segunda, a péssima é que se o Flamengo perder, provavelmente, eu não sei se era perder ou era algum placar, tinha lá alguma combinação que poderia fazer com que o jogo tivesse um outro jogo na quinta-feira. E aí eu falei, a péssima é que se o Flamengo não for campeão na segunda, vai ter outro jogo em São Paulo na quinta. Então eu vou ter que me ausentar na segunda, provavelmente uma parte da manhã de terça e na quinta-feira, né? Que beleza, hein? Tal. Mas aí ele, bem humorado, comentou, bom, se eu disser para você não ir, você vai acabar indo mesmo, então para não perder minha moral, eu digo que você vá. E aí fui, né? Muita espera para chegar aos ônibus, porque tinha muito menos ônibus, e aí eu fui com torcida organizada, né? Aquela coisa e tal, aqueles ônibus bonitos, bem estruturados, que vocês bem ou conhecem ou imaginam. E aí chegou, enfim, um ônibus com superlotação, o caralho, a 4 e tal. No ônibus que eu estava, na caravana, digamos que tinham alguns elementos que durante a viagem praticavam coisas que assim não seriam exatamente muito bem vistas pela legislação brasileira. E aí no meio do caminho eu troquei de ônibus, eu fui para um ônibus mais vazio e tal, foi mais tranquilo. Inclusive o ônibus que eu estava antes chegou até mais tarde do que o que eu fui, né? Do que eu acabei trocando no meio da viagem. Mas aí chegamos lá já com a bola rolando, que também é uma tradição, então sou organizada, né? Não adianta, né? Pode marcar a porra da viagem, o jogo é 10 da noite, pode marcar a viagem para 8 da manhã, do Rio até São Paulo são 6 horas no máximo, mas que ainda assim o nego vai conseguir. Porque parem todas as blitz, marca uma hora e sai tempo depois, muito tempo depois da hora que marcou, e um monte de coisas. E pare todas as blitz, e chega lá, tem a polícia de lá revistando tudo, virando o ônibus do avesso e tal. Então foi isso. E lá estava uma noite fria, lá no Palestra Itália, e eu lembro uma coisa curiosa, que antes do gol do Lê, né, que decretou o nosso título, tinha uma garota que eu tinha até emprestado uma blusa, na época eu já tinha uma blusa xodó, e eu tinha emprestado para ela, tava com muito frio, né, e tal. Eu tava frio também, mas fui cavalheiro, digamos assim. E ela falou assim, puta que pariu, eu tô com frio, com nervoso, com fome. Aí eu falei, cara, olha só, frio e nervoso não dá para fazer, frio e fome não vai dar para fazer nada. Agora nervoso acabou, ó lá, vai ser gol. Foi na hora que o Lê pegou e deu aquela arrancada e marcou o gol, né? Caralho, puta que pariu, chega a arrepiar essa merda. Peraí que arrepiou, falhou a voz. Então, foi isso aí, aquele gol antológico, até o Lê por falar em emoção, o Lê se emocionou muito, né? De repente, parece que caiu a ficha nele, que caralho, gol do Flamengo, vou ser campeão dessa porra, eu que marquei o gol e tal, e começou a chorar. Antológico, assim, pra mim, desportivamente falando, apesar de ser Mercosul, que é a Mercosul Sul-Americana, a Copa dos Campeões, que foi mudando de nome e tal, e que sempre a gente olha para ela assim, com um olhar não tão carinhoso como olha para outras competições, e foi desportivamente o dia mais emocionante, né? Porque ganhar lá, né? Ganhar o título lá do Palmeiras e tal, foi bacana pra caralho e tal. Foi um tumulto generalizado para sair daquela merda. A gente chegou a sair e voltar pro estádio, acabou só saindo de lá, sei lá, 2h30 da manhã, né? O jogo acabou perto de meia-noite. E assim, quando a gente estava do lado de fora, esperando os ônibus chegarem e tal, a rua era tipo assim, tipo numa encruzilhada, assim, aqui e aqui. E aí veio os caras lá das torcidas organizadas do Palmeiras lá, sei lá, uns 20 caras vindo, mas acho que eles não tinham noção de que assim, nessa rua, né, como era uma
uma encruzilhada que nessa rua tinha muito mais gente. Eles vieram aí, ninguém olhou um pro outro e falou, ah, beleza. Aí foram pra dentro também. Eu não, né? Porque eu sou cuzão. Aí os caras voltaram e tacaram, né, rojão, sei lá mais o que, uma correria, começou a cair carrocinha de cachorro quente, ambulante, a porra toda. Eu mesmo dei uma sorte do caralho, porque teve uma explosão, explodiu lá uma bomba caseira, qualquer merda. Eu fui chegando pra trás, tropecei, catei cavaco por cima da moto de um policial, derrubou moto, policial, eu fui tudo pro chão. O maluco levantou o cacetete, meu irmão, mas o maluco ia dar-lhe uma paulada, que eu ia até hoje ia estar mais feio do que eu já sou. Vocês têm que agradecer o momento de bom senso. Eu acho que de repente ele se deu conta, no meio do ato, e falou assim, pô, esse maluco é um cuzão, o maluco tomou um tombo, o maluco não tá arrumando tumulto. E aí pegou e deu um soco. Deu um soco na minha cara assim, mas foi um soco assim, aquele soco pra cumprir tabela, né? Só pra não perder a viagem e tal. Doeu, mas não machucou nem nada. Porque se ele desse o cacetete, meu irmão, com a carcaça que o maluco era, se ele desse com força na minha cara, ia dar uma merda. Provavelmente eu ia ficar internado lá. E aí, depois desse tumulto, a polícia botou todo mundo pra dentro do estádio de novo. E a gente fez o quê? Tinha que esperar mesmo. Festa do título lá dentro. Aí nego ficava cantando coisas do tipo, não sei se eu vou lembrar, mas é algo do tipo assim. Pode espancar, pode bater, eu sou campeão, eu canto hino até morrer, e começava a cantar o hino do Flamengo. Aí lá sempre tem a galera mais revoltada, nego destruiu o banheiro dos caras, né? Cenas lamentáveis por todo lado, toma de mais porrada da polícia, até que lá para as 2h30 da manhã conseguimos sair daquela porra, mas ainda assim, quando saiu na estrada pedra voando, né, da turma do Rascabeça de lá, obviamente que a minha vidraça quebrou, meu vidro do ônibus quebrou bem ali, né, alguns outros vidros foram quebrados, e obviamente o meu quebrou na estrada, São Paulo pro Rio, madrugada, um frio do caralho, eu vim igual um louco. Quem é mais antigo deve lembrar da Gator Bag. Gator Bag era uma mochila térmica que a Gatorade dava, né? Tinha uma promoção lá da Gatorade antigamente, em 1999. E aí eu tinha uma daquela, que ela era uma mochila tipo um cilindro, assim, né? Imagina uma lata, uma mochila que fosse no formato mais ou menos de uma lata e tal. E um frio do caralho, eu não tinha o que fazer, eu me enrolei no que tinha de roupa e tal, na camisa xodó da época e tal, e enfiei aquela merda na cabeça, de tanto desespero de frio, e vim com aquela porra, parecia sei lá, um abajur queimado. Uma desgraça do caralho. Obviamente, aqueles ônibus capenga, e depois de sair de lá, cheguei atrasado no trabalho no dia seguinte, mas já era esperado e tal, e quando a minha esposa, na época, que era mãe de Sorinzinho, hoje em dia eu já sou casado com outra pessoa, porque artista é assim mesmo e casa toda hora, ela falou assim, pô, eu já tava pensando em comprar um vestido tubinho preto básico para ir no seu enterro, mas aí alguém passou no Brasil e falou assim, ó, não se preocupa com o Mércio, eu já era apelidado de Sorin naquela época, mas no trabalho nunca foi. Sorin é só no meu ambiente de Flamengo. Fica preocupado não que o Mércio tá bem. Ele tá lá dependurado, gritando pra caralho pela janela, dependurado na janela do ônibus, lá na Avenida Brasil, comemorando igual um louco lá. Era a gente chegando no Rio de Janeiro, o ônibus nem chegou, a teoria de que o ônibus ia levar a gente até o Maracanã, mas quebrou antes, o nego largou aquela merda no meio da Avenida Brasil com o motorista e eu acabei completando o percurso até o trabalho num ônibus normal, num roletão. Então essa história de 99, reminiscências apesar dos perrengues, apesar ou talvez até mesmo por conta dos perrengues, um dia mais feliz da minha vida no futebol, apesar de saber que o título da Mercosul não foi a vez que eu estive em estádio no título mais importante do Flamengo. Eu presenciei outros títulos muito mais importantes que esse, né? Mas talvez por todo o perrengue, por toda a luta, por todo, né, o placar, assim, com muitos gols e tal, e no estádio do Palmeiras, que na época eu não chegava a ser timófobo, mas com o Palmeiras, como todo ano a gente ia lá e continua sendo, a gente passava um sufoco, eu tinha uma raiva maior, e tinha uma raiva porque até então eu não tinha ido muitas vezes. Em 99 eu já tinha 71, 91, já tinha 28 anos, já tinha ido algumas vezes, mas eu não tinha ido muito, porque mesmo a galera mais cascuda sempre falava assim, pô, lá no Parque Antártico não dá pra ir não, lá o negócio é chapa quente. Mas aí teve um dia, bem antes de 99, que eu falei assim, que se foda, eu vou nessa merda, se morrer, morreu. E aí continuei indo, e tô vivo até hoje. É brabo, mas se eu tô vivo até hoje, é uma prova de que não é uma missão intransponível.
Muito obrigado pela paciência de vocês e até a próxima, frequentadores do Boteco do Flamengo.